Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura está em Gênesis, do capítulo 4, do verso 2, do verso 3 em diante. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes o mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado, meu Deus, seja o Senhor, que de eternidade a eternidade Tu és Deus. Pai, eu peço ao Senhor que conceda-me graça na proclamação da Tua palavra, no anunciar a Tua palavra. E peço ao Senhor que abençoe todos quantos, ó Pai, virem essa mensagem, sejam tocados pelo Senhor, sejam despertados pelo Senhor, sejam abençoados pelo Senhor. Eu te oro, ó Pai querido, no nome bendito do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, aqui no texto de Gênesis nós temos uma passagem maravilhosa, uma passagem muito interessante, que nos ensina muito, traz vários ensinamentos para a nossa vida. A Bíblia fala que chegou um momento em que Caim ofereceu uma oferta ao Senhor e que Abel ofereceu do fruto do seu rebanho, da gordura deste o melhor. Eu já ouvi muitos pregadores falando que a oferta de Caim não foi aceita por Deus porque não teve derramamento de sangue, não foi um animal que foi oferecido em holocausto. Irmãos, Deus não é injusto com ninguém. Abel era pastor de ovelhas, cuidava de rebanho. Ele tinha, ou seja, o fruto do trabalho dele era um rebanho, eram ovelhas. Então ele tirou do trabalho dele e deu ao Senhor. Caim era agricultor, e plantava e colhia e tal, e ele pegou também do fruto do seu trabalho e levou ao Senhor, o que dá a entender muito claro que os dois ofertaram ao Senhor. E por que a oferta de um foi aceita e a de outro não foi aceita? Você já acabou de eliminar aí a questão da oferta de Caim não ter sido recebida porque não houve derramamento, isso não tem sentido. O texto bíblico não faz nenhum tipo de alusão a isso. A palavra de Deus nos fala no Novo Testamento, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tudo indica, meus irmãos, que Abel, o texto quando fala da oferta de Abel, o texto dá a entender o cuidado de Abel em oferecer ao Senhor. Ele procurou o melhor do seu rebanho, ele procurou o animal mais bonito, ele procurou o animal com melhor saúde, ele procurou o animal melhor do rebanho para oferecer ao Senhor. Ou seja, a atitude do coração de Abel era de ofertar ao Senhor, era de oferecer ao Senhor aquilo que ele tinha de melhor. Caim, por outro lado, ele ofereceu do fruto da terra, não tinha problema nenhum em oferecer o fruto da terra. Mas quando a Bíblia ressalta que Abel ofereceu o melhor, subentende-se que Caim não ofereceu o melhor. Ele não pegou as melhores hortaliças, ele não pegou os melhores grãos, ele não pegou, pelo contrário, pegou ali aquela hortaliça já meia murcha, já meia passada, os grãos meio mirrado, menor e tal. Ou seja, a atitude de Abel era uma para com Deus. A atitude de Abel era de oferecer o melhor, era de ofertar o melhor, era de entregar o melhor para Deus, daquilo que ele possuía, não importa o que fosse, o melhor para o Senhor. Se Abel fosse o agricultor ali, ele ia oferecer os melhores grãos, ele ia oferecer as melhores hortaliças, ele ia oferecer o melhor da sua colheita. Então o problema não é o que foi ofertado em si, mas como foi ofertado. Ou seja, aquilo que estava impregnado na oferta, o cuidado, o zelo, a atenção, a intenção do coração de agradar, de oferecer algo bom. Já Caim, meus irmãos, ele dá uma oferta de qualquer jeito, só para não passar despercebido, só para falar que não ofertou. É como muitas pessoas que às vezes fazem questão de ir à frente da igreja e deixar a sua oferta lá.
né? E às vezes a pessoa pode dar uma oferta ali muito boa, porque a pessoa ganha bem, tem um salário bom, né? Mas ele dá uma ofertinha mirrada ali, porque ele não quer passar para os outros a ideia de que ele não contribui, de que ele não participa da contribuição na casa de Deus. Então muitas pessoas fazem as coisas de aparência, mas Deus conhece a nossa aparência, e Ele conhece além da nossa aparência aquilo que está no nosso coração, Ele sabe o que está no nosso coração. De maneira que, por exemplo, se uma pessoa, vamos exemplificar hoje, nos dias de hoje, vamos supor que uma pessoa propôs, né, no coração, dá uma oferta por exemplo, de R$40 para o Senhor, ou seja, ele recebeu o pagamento dele, né, e ele fez ali uma proposta de, na parte das ofertas, dar uma oferta de R$40 ao Senhor. Um exemplo. Só que desses R$40, ele só tem aqueles R$40 para dar para o Senhor, ele só pode disponibilizar daqueles R$40 para dar ao Senhor. Ele apresenta aquela oferta diante do Senhor, e Deus conhece a vida daquela pessoa, sabe tudo daquela pessoa, e aquela pessoa então, Senhor, esses R$40 é para dar de oferta para o Senhor. Suponhamos que ele pega aqueles R$40 e ali no primeiro culto que ele vai, então, ele vai lá e coloca aqueles R$40 de oferta ao Senhor, ou seja, aquilo que ele podia, aquilo que ele tinha como ofertar ao Senhor, aquilo que ele podia disponibilizar para ofertar ao Senhor, com alegria no coração, ele disponibilizou e ele fez. Não é? Ou seja, ele não fez para ver se alguém estava vendo, se estava indo lá na frente ou não, ele não estava preocupado com isso, ele está simplesmente cumprindo a intenção do seu coração de entregar a Deus uma oferta. Então, beleza, ele foi aceito diante de Deus, a sua oferta foi aceita diante de Deus. Mas vamos supor que outra pessoa também ganha do mesmo tanto daquele mesmo irmão e dispôs do coração também dar uma oferta a Deus de R$40. Você fala, o Senhor, eu posso tirar R$40 para dar de oferta para o Senhor. Um exemplo, só estou exemplificando. Não é? Só que essa pessoa, em vez de, no primeiro culto, ele ir lá e colocar esses R$40, vamos supor que ele vai 4 vezes no mês na igreja, vamos supor que ele vai 4 domingos na igreja. Então, no primeiro domingo que ele foi, ele dá 10. No outro ele foi e deu 10. No outro ele foi e deu 10. E no quarto ele foi e deu os 10 restantes. Ou seja, ele cumpriu o propósito do coração diante de Deus, com alegria. Também não fez para ninguém ver, mas ele quis em cada culto levar a sua oferta. Não tem diferença nenhuma de um e outro. Os dois propuseram no coração, com alegria, com disponibilidade, com prazer, dar uma oferta para o Senhor e cumpriu o seu propósito diante de Deus, sem preocupar se alguém estava vendo, se alguém não estava notando, se alguém não estava notando. Os dois entregaram, um entregou de 4 vezes, o outro entregou de 1 vez. Como poderia ter um outro que entregaria de 2 vezes e também estaria na mesma situação, não tem problema algum. O que pega então nessas duas ofertas aqui? A Bíblia fala, meus irmãos, que Abel, ele deu o melhor do seu rebanho, ele tirou o melhor. Aconteceu que ao fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, a gordura dele, trouxe o melhor que ele tinha. Não é? E aí o texto continua dizendo, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Então, a Bíblia nos mostra que o critério para Deus receber a oferta de alguém é se Deus se agrada daquela pessoa. Deus não tem prazer em sacrifícios, Deus não tem prazer em ofertas, Deus não tem prazer nessas coisas. O prazer de Deus é que o nosso coração seja reto para com Ele. Certa vez, Samuel conversando com o rei Saul, e Saul tinha uma ordem de Deus para cumprir uma determinada missão, e ele falha naquela missão, mas diante daquela situação ele separa o melhor do rebanho para oferecer ao Senhor, né? E quando Samuel chega e fala, Saul, o que é isso? Por que você não cumpriu? Não, eu cumpri, olha, eu separei o melhor do rebanho. Eu falei, rapaz, Deus não está preocupado com o sacrifício. Ou seja, Saul separou o melhor para o Senhor, mas a atitude do coração de Saul era errada, era uma atitude rebelde, de desobediência, e ainda que ele oferecia o melhor para o Senhor, não foi aceito.
Abel ofereceu o melhor para o Senhor, mas em obediência, espontaneamente, ninguém o ameaçou, ninguém o obrigou, ninguém falou com ele que ele não iria para o céu se ele não trouxesse aquela oferta, mas ele espontaneamente, ele se dispôs a oferecer uma oferta ao Senhor. E Deus se agradou da atitude de Abel, Deus se agradou de Abel, e Deus se agradou da oferta de Abel. Ao passo que Caim, Deus não se agradou de Caim. Deus conhece a vida de Caim, Deus conhece a atitude de Caim, Deus conhece tudo de Caim, e Deus via que internamente a atitude de Caim não era boa, o pensamento de Caim para com Deus não era bom, a atitude dele para com Deus não era boa, ou seja, ele não preocupou em oferecer com prazer, mas ele queria simplesmente participar. E ele acha que muitas pessoas acham que Deus é bobo, muitas pessoas acham que Deus não está vendo o que está acontecendo, e Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, não é? Então, a Bíblia fala que Deus se agradou de Abel e da oferta que ele trouxe. Deus não agradou de Caim e da oferta que Caim trouxe. Então, duas pessoas vieram ofertar, uma oferta Deus aceita e a outra oferta Deus não aceita. O texto nos fala que Deus aceita a oferta de um porque, primeiro, Deus aceitou aquela pessoa, as atitudes dele agradavam a Deus, as atitudes dele eram corretas diante de Deus, e por isso Deus o aceita, e aceita também a oferenda dele, a oferta dele, o sacrifício dele. Enquanto que o outro, Deus não se agradou da pessoa, Deus via que as atitudes da pessoa eram mesquinhas, eram avarentas, eram miseráveis, a pessoa não tinha prazer em chegar diante de Deus, não tinha prazer de agradar a Deus, queria colocar qualquer coisa para Deus, como se Deus se obrigando a aceitar qualquer coisa. Deus não está querendo nada de ninguém, Deus não está pedindo nada de você. E uma vez se propõe a fazer, que faça o melhor, e que faça com alegria, que faça com boa vontade, que faça com prazer. Então, duas pessoas vão ofertar ao Senhor, duas ofertas são oferecidas, Deus rejeita um e a oferta de um, e Deus aceita um e a oferta de um, porque as atitudes eram diferentes. E aí, quando Caim percebeu que a sua oferta não foi aceita, porque ele não foi aceito, a Bíblia fala que descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou triste, ele ficou chateado com a situação, ele achou ruim com Deus. Mas por que Deus é ruim? Deus não aceita a minha vida, Deus não aceita a minha oferta, Deus não ouve a minha oração, Deus... É porque a atitude do seu coração é ruim. A atitude do coração de Caim era ruim. Ficar com raiva de Deus não adianta nada. Ficar de malzinho com Deus não adianta nada. Ficar de beicinho com Deus não adianta. Pelo contrário, só piora a situação. Porque além de estar fazendo as coisas erradas, além de estar... E Deus está te dando oportunidade para conserto, para revisão das atitudes, dos comportamentos e mudar de atitude. Não, você continua fazendo a coisa errada. Ainda quer que Deus te abençoe a si mesmo. Ainda quer que Deus... finja de cego, finja que não sabe o que está acontecendo. Deus não finge nada com ninguém. Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus não vai fingir que Ele me agrada. Deus não vai fingir que Ele gosta das minhas atitudes. Não, se Ele não gosta, Ele não gosta. E aí quem tem que mudar não é Deus, não. Quem tem que mudar sou eu. Eu que preciso dar lugar à transformação, eu que preciso chegar diante de Deus e reconhecer, Senhor, as atitudes do meu coração é ruim, os desejos do meu coração são ruins, Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, a ter um pensamento bom, me ajuda a pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive assentado à destra do Senhor, porque naturalmente os meus pensamentos são ruins. Mas me ajuda a ter um pensamento bom, me ajuda a ter atitudes boas, e me ajuda, Senhor, a proceder corretamente diante do Senhor. Irmãos, Deus nunca está errado. Deus nunca é injusto com ninguém. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, não é problema de Deus, o problema é seu. Deus não falha, Deus não chega atrasado, Deus não chega depois da hora. Deus não falha conosco em coisa alguma, nunca falhou com ninguém, jamais vai falhar. Então, não adianta colocarmos a culpa em Deus. O colocar a culpa em Deus já é demonstração de um coração pervertido, de um coração pecador, de uma vida que está em pecado, como aconteceu com Adão e Eva depois que pecaram. E Deus falou para Adão: o que foi que tu fizeste? Senhor, mas a mulher que tu me deste.
Ou seja, colocou a culpa em Deus. O que você fez? Mas o senhor também foi pôr a serpente no paraíso. Colocou a culpa em Deus. Mas antes de pecar, ninguém colocava a culpa em Deus, não. Antes de pecar, eles iam todos os dias da viração do dia ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, usufruir da presença de Deus, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. E isso era prazeroso, isso era gostoso, isso era satisfatório. Mas uma vez que o pecado entra, a pessoa começa a ter desejos ruins, atitudes ruins, ela começa a acusar Deus por causa dos seus problemas, por causa dos seus fracassos, por causa dos seus insucessos. Mas foi o Senhor. Deus te fez pecar. Deus te fez ser desobediente. Deus te fez fazer escolhas ruins. Com certeza a resposta é não. E aí Deus fala com Caim. Caim decaiu, o semblante de Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: porque andas irado? Ficou irado, cheio de razão. Não, eu que sei das coisas, Deus está falhando, é todo mundo que está falhando. Deus podia ser melhor, Deus podia ser mais compassivo, Deus podia ser mais generoso. Irmãos, Deus não precisa ser mais generoso, não. Deus é generoso. Em Deus não falta nada. Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Não falta nada em Deus. Se tem alguma coisa faltando, está faltando em nós. Não é em Deus, não é da parte do Senhor que falta coisa alguma. Então o semblante dele decaiu, baixou, ficou cabisbaixo, choroso, irado, com ódio, com raiva. Muitas pessoas só não têm coragem de falar que eles estão com raiva de Deus, que eles estão bloqueados com Deus, mas eles estão com o semblante decaído e eles estão irados. E a ira deles é contra o Senhor, ainda que não tem coragem de admitir, e ainda que não tem coragem de falar, como se falasse: Senhor, o Senhor está falhando comigo, o Senhor está errando comigo, eu sou melhor do que o Senhor. Isso, meus irmãos, um coração pecador, um coração que está perturbado pelo pecado, tem esse tipo de atitude, tem esse tipo de comportamento. E Deus, então, na sua bondade, na sua misericórdia, porque Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém saia do caminho, que ninguém venha ter a sua vida destruída, Deus vai ao encontro de Caim e fala: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, se procederes bem, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Irmãos, Deus não é injusto. Se eu mudo a minha atitude, a Bíblia fala que os meus pecados fazem separação entre mim e o meu Deus, e as minhas iniquidades fazem com que Deus esconda o rosto de mim, para que não me ouça com os ouvidos e não me veja com os olhos. Mas se por outro lado, a palavra de Deus também nos fala: se eu confesso o meu pecado, se eu falo: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, eu agi errado, a atitude do meu coração foi perversa, a minha escolha foi perversa, a minha escolha foi maligna, mas Senhor, em nome de Jesus, eu estou disposto a abrir mão dessa escolha para escolher o caminho do Senhor, para escolher a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor nos fala que quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, o Senhor nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Não é certo que se você proceder bem, você vai ser aceito. É claro que vai. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos a oportunidade de ter a escolha correta. Se você escolheu coisas que está te amaldiçoando, se você escolheu caminhos que está te adoecendo, se você escolheu caminhos que está afastando as pessoas de você, se você escolheu caminhos que está afastando o próprio Deus de você, largue esse caminho de lado, arrependa-te, lembra de onde caíste, arrepende-te, diz lá em Apocalipse, e volta à prática das primeiras obras,
volte a andar em direção ao Senhor, volte a andar em direção ao Senhor, porque ao proceder direito, você vai ser aceito, a oferta que você trazer ao altar do Senhor vai ser aceita. Não adianta querer comprar Deus com oferta, você está no caminho torto, está na vida errada, está fazendo tudo errado, e está ofertando ao Senhor, e está oferecendo sacrifício, isso é sacrifício de tolo, isso não vale nada. Mas se procederes bem, você será aceito. Abel procedeu bem e Abel foi aceito. Abel procedeu bem e a oferta de Abel foi aceita por Deus. Abel procedeu bem e a bênção de Deus veio sobre Abel, porque Abel, ao proceder bem, ele ofertava bem e ele atraiu a presença de Deus, o cuidado de Deus, o favor de Deus. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. E para finalizar, todavia, se procederes mal, eis que o mal jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Todavia, se procederes mal, se fizer escolha errada, o mal já está à porta, como um bicho, como um monstro furioso. E se você proceder mal, ele vai entrar na porta, ele vai arrombar a porta, ele vai entrar na sua vida, ele vai destruir a sua vida. Ele vai acabar com você, vai te levar a ter uma vida de opressão, uma vida de miséria, uma vida de culpa, uma vida de complexo, uma vida aí que diante dos olhos de todo mundo você está bem, mas você sabe que diante de Deus você não está bem, que diante de Deus a sua oferta não é recebida, porque as atitudes, as escolhas do seu coração são ruins. Agora, Deus nos fala algo maravilhoso. Eis que o mal está à porta. Se você proceder errado, o mal está à porta, juntinho de você, está junto de você. Mas cabe a você dominar. Cabe a você dizer sim para a escolha ruim, ou dizer não para a escolha ruim. Meus irmãos, nós temos a oportunidade de escolher. E fala mais o texto, olha, que o desejo do nosso coração ruim, ele é contra nós. Muitas vezes aquilo que nós desejamos é contra nós, porque às vezes o que nós desejamos, a coisa em si não é pecado, mas na maneira que eu estou desejando, dentro da circunstância que eu estou desejando, aquilo é ruim para mim. Deixa eu tentar exemplificar. Muitas pessoas têm vontade de ter uma condição de vida mais abastada, né? Sem ter uma vida com muito controle, sem ser muito regado. Muitas pessoas gostariam de poder trabalhar, de poder tirar umas férias por ano, sair com a família, ir passear, uma vez no mês, às vezes ir num restaurante, levar a família, passear. Mas são poucas as pessoas que têm essa condição, que o salário dele, que o que ele ganha, permite ele fazer essas coisas. Não é? Ou seja, pagar as contas tudo, ter tudo direitinho, uma vez por mês ali, não é? Fazer uma gracinha com a família, ir para um restaurante bom e tal, uma, duas vezes no ano, sair de férias com a família, fazer aquele passeio, hospedar numa boa estalagem, num bom hotel e tal. São poucas as pessoas que podem fazer isso. E não tem pecado nenhum você querer uma situação dessa, mas é pecado quando eu quero isso de forma errada, quando eu quero isso roubando o meu irmão, quando eu quero isso tirando aquilo que é do outro, quando eu quero aqui isso na base da trapaça, na base da pilantragem, na base da desonestidade, aí é pecado, é um desejo que é contra mim, ou seja, o eu querer ter essas coisas em si não é pecado, não é problema, mas eu querer ter isso a qualquer custo é pecado. E é um mal monstruoso que está arrombando a porta. Nem arrombando não é. Ele está entrando pela porta porque eu abri a porta para ele. E ele está entrando para me destruir. Então o Senhor fala, Caim, não é certo que se procederes bem, você vai ser aceito. Mas todavia, se procederes mal, o mal está à porta. O seu desejo vai ser contra você. O seu desejo vai levar a situações de destruição, a situações de fracasso, a situações de culpa, a situações que vai te adoecer, que vai te deprimir, que vai te angustiar, que vai te prejudicar na vida. Então, meus irmãos, nós temos duas situações diante de Deus.
agir bem, escolher o bem. O bem é Deus, a presença de Deus, as coisas de Deus. E ser guiado por isso aí, essa entra como uma bênção de Deus na nossa vida, como um gigante de Deus na nossa vida, para nos fortalecer, para nos ajudar nas dificuldades, nos problemas, e daí por diante. A nossa vida é aceita diante de Deus, a nossa oração é aceita, a nossa oferta é aceita. Onde nós vamos, Deus tem um compromisso de nos guardar, de nos abençoar, e mesmo quando passamos por lutas, por problemas, Deus está conosco, Ele não nos abandona em momento algum. Mas se todavia escolheres o mal, o pecado já está na porta. O seu desejo é contra você. Se você não dominar, se você dizer sim para ele, você está lascado. Irmãos, essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com você neste momento. Duas ofertas, duas pessoas, duas ofertas, duas escolhas, duas determinações diferentes, dois resultados diferentes. Um foi abençoado, o outro foi amaldiçoado. Um foi aceito, o outro foi rejeitado. Um foi acolhido, o outro ficou de fora, por causa da escolha que cada um fez. Não foi Deus que escolheu para nenhum dos dois. Cada um teve a oportunidade da sua escolha. E você, meu irmão e minha irmã, está diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Josué, certa vez, propôs isso para o povo. Ele disse: olha, eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que você escolha o Senhor, que você escolha o céu, que você escolha as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus nas alturas. Que a sua vida seja acolhida por Deus e tudo que você fizer seja aceito na presença do Senhor e que o Senhor te guie, te conduza e não o contrário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima, no nome de Jesus.